vai na contramão do mundo, que não se vende, não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. O povo que vai na contramão do mundo, que não se vende, não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Nós somos resistência, que não se vende, não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, somos resistência. Você é uma resistência nessa geração. Você é uma resistência nesse tempo. Um povo que ainda está de joelhos dobrados. A paz de Cristo Jesus, né? A gente sempre diz assim, né? Ou é bom dia, ou é boa tarde, é boa noite, não sabemos em que horário, né? Depende do horário que você vai nos assistir. Nós queremos começar agradecendo você que tem curtido, comentado, compartilhado e mais do que isso, né, Josi? Dando para nós, né, suas sugestões, às vezes lá pelo WhatsApp, algumas pessoas que a gente encontra. Olha, Felícia, quem sabe fala daquele assunto e tal, né? Que é muito importante, nossa gratidão. E se inscreva no canal, né? Porque você se inscrevendo, cada podcast que entra toda sexta-feira, às 20h30, você ali já recebe uma notificação do novo podcast Bolsa de Mulher. Entramos, né, no mês de setembro, né? Estamos encaminhando para a primavera. Graças a Deus. Foi bom o inverno, mas tá de bom tamanho. Então, né? Mas a primavera só entra dia 21, viu, gente? Temos que esperar um pouquinho mais, né? Mas continua conosco aqui a nossa médica, a nossa nutricionista, né, que vem, já falamos com ela, já conversamos. Eu tenho certeza que você amou, né? Você ficou pensando, será que ela volta? Pois então, voltou, né, para falar conosco. E hoje um assunto, gente, bem interessante. Bem polêmico. Bem polêmico. Quem sabe você não assistiu o outro podcast, né? Não, ó, mas volta lá atrás, tá? Vai valer a pena você assistir. Mas ela então vai se apresentar, dizer o nome dela, né, a profissão dela, a formação nutricionista, né, o trabalho que ela faz, né, a importância desse trabalho das nutricionistas, né, que tem sido muito procuradas ultimamente. Já deu para entender mais ou menos o assunto, né? Já deu mais ou menos para saber. Paz de Cristo Jesus, querida. Padre, uma Felícia, paz, Josi. Eu sou a Débora Jacobos, sou nutricionista, como mencionei antes, já há quase 7 anos. No outro episódio, se você ainda não assistiu, sugiro que assista, principalmente você que é mamãe, pretende ser mamãe, e os papais, né, toda a rede de apoio. Sim. Eu sou nutricionista já há quase 7 anos. Minha pós-graduação primária foi na área de materno-infantil. E há mais ou menos 3 anos eu tenho entrado para esse mundo do tratamento da obesidade, né? Seja nos fatores conservadores, que a gente chama, que seria dieta e treino, medicação e cirurgia. E eu acabei entrando nesse meio, assim, um pouco através de uma amiga que pediu para eu acompanhar ela no pós. Nossa. Acabei aceitando. Por isso que a gente não entende os caminhos depois, né? Deus tem seus caminhos. E aí, hoje me apaixonei pelo tema. Muitas pessoas perguntam se eu fiz cirurgia. Não, nunca fiz, mas um dia precisar, enfim. Mas cruzou meu caminho, acabei agarrando essa oportunidade, né? Que também a gente não pode deixar passar. Sim, sim. Uhum. E já tô aí há quase 3 anos, já hoje especialista em cirurgia bariátrica e obesidade. E hoje falar um pouquinho disso que tem sido aí a minha rotina já há quase 3 anos, né? Isso. E como é que a gente define a pessoa que é obesa? Porque tem aquela pessoa que é gordinha, tá com 5 até 10 quilos acima do peso, né? Mas como é que a gente define assim, essa pessoa está obesa, né? Ela está muito acima do peso para a sua altura, né? Como é que a gente define a obesidade? Ela é obesa. Perfeito, Irmã Felícia. Então, primeiro a gente tem que classificar que a obesidade é uma doença, tá? Ela tem CID, ela está registrada, enfim, ela é uma doença multifatorial e ela vai ser caracterizada pelo excesso de gordura corporal. O parâmetro que nós usamos para definir se a pessoa é obesa ou não,
ainda é o IMC, que é o índice de massa corporal, que a gente vai fazer um cálculo ali de peso e altura, porque para grandes populações é isso que a gente usa e porque ele é mais fácil. Em qualquer serviço de saúde, de qualquer lugar do mundo, eu calculo um IMC. Por isso que a gente utiliza. Mas claro que a gente tem várias outras parâmetros de avaliação corporal, como o uso de adipômetro, né? O que seria ali para ver o percentual de gordura, balança de bioimpedância e, mais recente, a avaliação de percentual de gordura por inteligência artificial, né, que é feita através de fotos. Olha só, tu viu só? E para classificar um indivíduo como... Alguém está interessado. Para classificar um indivíduo como obeso, a gente vai utilizar a classificação do IMC. Então, aquela pessoa que vai fazer o cálculo ali, você pode pegar uma calculadora, pega o seu peso, divide... Já pega agora. Divide pela altura e clica igual 2 vezes. Ali vai aparecer o seu IMC. Se ele for até 24,9, você está com peso saudável. Se ele for de 25 a 29,9, é sobrepeso. Faço ou não faço? E se ele for acima de 30, entram as classificações da obesidade. Então, de 30 a 34,9, obesidade grau 1. De 35 a 39,9, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3. E existem aí IMC acima de 60, que seria o que a gente poderia chamar daquela super obesidade, da obesidade mórbida, né? Então, sempre o que vai determinar é o teu peso dividido pela tua altura ao quadrado. Por isso que tem que dar 2 vezes igual na calculadora, tá? E falando sobre nessa linha, né, nós vemos crianças obesas, né? E eu sempre digo o seguinte, né? Eu sempre acho interessante que quando você vai falar com o médico, seja ele nutricionista ou não, ele sempre diz o seguinte: jamais vá para o supermercado com fome. Porque se você vai com fome, você quer comer uma coisa rápida. Exato. Não quer, vai lá comprar, aí você vai cozinhar. Descascar morango. Você vai fazer. Quer abrir ali o chocolate no meio do mercado. Então a gente vê criança abrindo pacote, né, de salgadinho, chocolate, já pega um refrigerante que já tem nas geladeiras, no supermercado. Então eles sempre dizem, não vai com fome para o supermercado, que é a pior coisa que tem, né? E nós vemos muitas vezes também alguns pais, né, que de alguma forma, às vezes, a criança está chorando, está incomodando, dá um chocolate, dá uma bala. Dá uma bala, né? E dá produtos, né, que vão estimular essa obesidade, né? Porque algumas pessoas dizem, mas isso aqui é de família, minha avó era gordinha, meu avô era gordinho, minha mãe, meu pai. Tem alguma coisa a ver a questão do DNA? Ou mesmo você tendo casos de pessoas que estão acima do peso na família, eu posso me controlar de tal forma que eu não vou chegar a essa questão da obesidade, né? Porque os médicos também dizem que, claro que tem a questão do DNA, mesmo eu cuidando toda a minha alimentação, eu posso vir a ter um colesterol um pouquinho mais alto, né? Como é que fica essa questão genética, DNA? Se eu tenho pessoas da família que têm essa questão de peso, eu depois posso ter esse problema também no caso da obesidade, né? Perfeito, irmã Felícia. Eu acho que agora a gente entra num ponto que é muito mais fundo do que a gente imagina, né? Já linkando com o assunto do nosso outro episódio, que a gente falou que a amamentação, ela protege a criança contra a obesidade infantil. Hoje a gente sabe que são menos de 5% dos casos ligados à genética em si. Só que a gente não pode excluir toda uma questão de contexto de vida, contexto social, de escolaridade e do próprio ambiente que aquela criança está inserida. Então, filhos de pais obesos têm até 80% de chance de também serem obesos. E por que é uma fase que a gente tem que cuidar? Porque as células adiposas, elas são produzidas na infância, né? As nossas células de gordura, elas vão ser produzidas na infância. Então, se eu for uma criança gordinha, as chances de eu ser um adulto obeso são muito maiores. Porque a gente não perde gordura. Seria muito bom se a gente perdesse a gordura tomando chá, tomando água com limão. Mas não tem. A única coisa que tira a gordura do nosso corpo é a lipoaspiração, tá? Se você emagrecer, você vai murchar suas células. E quando você emagrece, é muito fácil.
Então, não é tão fácil, mas é mais fácil do que manter. Por quê? Porque o nosso corpo tem uma memória. Ele sempre vai querer voltar para o maior peso. E quando tu emagrece muito rápido, por que dieta restritiva não dá certo? Que tu emagrece 10 quilos em um mês? Porque teu corpo pensa, só um pouquinho, eu tô na guerra, né? Eu não tô emagrecendo. Ou até mesmo quando uma pessoa se submete a uma lipoaspiração, tem uma fome e rebote muito grande. Porque o corpo pensa que foi mutilado. Né? Ele pensa, não, eu tô na guerra, emagreceu, tirou um pedaço de mim, tirou gordura, o que tá acontecendo? Eu quero coisas, né, pra repor. Por isso que é muito mais complicado de manter. E quando a gente fala de tratar uma criança com obesidade, a gente fala de tratar uma família. Nossa, deve ser muito difícil. Mais profundo que a gente imagina. Porque daí a gente vai falar de várias coisas, né? E essa família tem que ser educada. Porque não adianta tu comer um X e tu querer que teu filho coma brócolis, né? A palavra até incentiva, mas o exemplo vai arrastar. Com certeza. E linkando essa questão de dar um chocolate, dar uma bala se a criança tá chorando, a gente entra num outro ponto, que daí a gente já entra muito pro lado do Maurício, né? O Maurício que tá ali atrás, vou citá-lo, que é psicólogo. A gente não pode linkar a nossa recompensa, a nossa felicidade, os nossos hobbies, à comida. Porque se a gente ligar a comida, vai ser muito complicado. E o nosso público, né, protestante evangélico, acaba linkando muito isso. Porque a gente não vai... É pra mim essa palavra. A gente não vai para outros vícios, né? Sim, tanto que algumas das medicações que a gente usa para tratar a obesidade é a mesma que usa para tratar o vício em drogas, o vício em álcool, porque a motivação é a mesma. Aquela velha frase, crente não bebe, mas come, que é uma benção. E aí a gente acaba atrelando tudo a comer, né? A palavra comemorar, ela tem comer. Então é muito mais do que só emagrecer ou fechar a boca, enfim, é todo um contexto, né? Um contexto social de acesso à alimentação, né? A gente tem que reconhecer que hoje tá caro comprar fruta e legume para todos os dias, é verdade. Né? Então, assim, por isso que muitas UBS fazem hortas, né? Acabam ali incentivando, ou a pessoa também a fazer, porque realmente não é fácil. Não é impossível, mas também a gente dizer que não é fácil, porque tu vai demandar de tempo para fazer comida. Quem é que tem tempo para fazer comida hoje em dia? Né? Todo mundo trabalha, então envolve muita coisa, mas quando a gente fala de principalmente tratar uma criança, é tratar todo um ecossistema por trás. Desafiador. Exatamente. Inclusive, eu e a Carol sempre assistimos algumas séries, né, e programas no canal americano que tem o Dr. Nebuzaradan, né, que ele trata de pessoas extremamente obesas, 500 quilos, 300 quilos, enfim. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que uma pessoa conseguiu chegar nesse peso? E o interessante é que a gente vê exatamente aquilo que você falou. Ele encaminha a pessoa para um psicólogo, ele vai conversando, tá, mas só um pouquinho, você mora com quem? Você mora com o pai, com a mãe. Então, eles são os teus facilitadores. São eles que vão no supermercado e vão comprar pizza, Coca-Cola, vão comprar tudo que engorda. Tá, então, são eles facilitadores. Aí, ele encaminha essa pessoa para um psicólogo, que muitas vezes os pais querem ajudar. E quando esse obeso vê que não tem aquilo que ele gosta, que ele quer, ele fica revoltado, ele grita, ele chora, ele bate, enfim... Ele fica, né, totalmente perdido. Teve um episódio que eu vi que me chamou muita atenção, que era um menino, tipo, uns 17, 18 anos, e a mãe foi chorando até o drive-thru comprar 18 cheeseburgers, que era o café da manhã dele. Mas um ponto importante é que quando a pessoa chega na obesidade, ela não tem mais a saciedade como a gente tem, tá? Nessa super obesidade, ela vai comer até ela quase vomitar, até ter uma coisa realmente física, porque ela não vai mais ter... A gente tem 2 hormônios, né? A gente tem a grelina, que é o hormônio da fome, a gente tem a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, é como quase que se fosse uma diabetes, assim, que a nossa insulina não funciona, a leptina não funciona. Então, é fome, 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 então vai comer até a barriga encher. Encheu, veio quase aqui, aquela coisa de quase vomitar, a pessoa para de comer. Ela não tem mais essa questão de sentir, não, opa, agora eu vou parar de comer. Sim, e aquilo que você falou é muito importante, né? Porque a gente já ouviu muito sobre dietas extremamente restritivas, né? A pessoa, não, vou fazer dieta, porque aí vamos tirar o pão, vou tirar a massa, vamos tirar tudo que eu gosto, eu vou ficar comendo verdura o resto da vida, né? Aí tu come salada, tu come esses alimentos que dizem mais saudáveis, perde aqueles 10 quilos, mas daqui a pouco... não, mas agora que eu já perdi 10 quilos, mas uma bolachinha não vai me fazer mal, não vou engordar, né? Mas se comer um pouquinho disso não vai fazer mal. Quanto vai ver,
no não fazer mal, quando tu vai ver, tu já recuperou muito mais daqueles 10 quilos que você perdeu. E aí entra uma outra questão, né, que hoje as pessoas estão recorrendo a alguns artifícios, né? Ferramentas que a gente ferramentas, né, para combater essa obesidade, emagrecer, enfim, que é a bariátrica, né? E até no intervalo que a gente estava conversando aqui, eu disse, eu conheço pessoa que chegou para mim e disse, Felice, a médica disse que eu vou ter que engordar X, né, quilos para poder fazer a bariátrica. Eu disse, meu Deus, mas a pessoa chegou a esse ponto de ter que engordar para fazer uma bariátrica, né? É claro que algumas pessoas relatam os benefícios, que a pressão arterial baixou, a questão da glicose, né? E outros efeitos, né, que foram contribuindo para a melhora da saúde dela. Então, assim, essa questão da bariátrica, você diz assim, é o único jeito dessa pessoa obesa perder peso, né? Ou hoje se tem outros subterfúgios que são as famosas injeções, né? E eu sempre digo assim, tem o pós e tem o contra, né? Vai me dar esse benefício? Vai, mas vai ter alguns malefícios também, porque para te fazer uma bariátrica tu tem que passar pelo psicólogo. Sim. Tu vai passar para o psicólogo, ele vai conversar contigo, enfim, né? Porque você vai ter que ter toda uma mudança na tua alimentação e no teu dia a dia. Então, gostaria que você falasse sobre essas ferramentas, tanto a bariátrica quanto as injeções que estão sendo utilizadas hoje. Acredito que é muito importante a gente falar sobre uma escada de tratamentos, né? A gente teria o tratamento primário, conservador, que seria fazer dieta, né? Fazer déficit calórico, primordialmente, né? Porque se tu comer menos, tu vai gastar, então tu vai conseguir emagrecer. E atividade física, tá? Mas também não adianta tu fazer atividade física e comer depois muito mais, que não vai, a conta não vai fechar. A gente tem que ficar devendo pro nosso corpo pra gente conseguir emagrecer. Se aquela pessoa não teve sucesso na dieta e no treino por diversos motivos, e aí entram as questões psicológicas, né, que vão ter vários ali aspectos, a gente entra com as medicações. Até mais ou menos 4 anos atrás, 5 anos atrás, no Brasil a gente utilizava só medicação via oral. Então, a famosa sibutramina, bupropiona, utilizava topiramato. Aí veio a questão de usar bupropiona com naltrexona, que era uma combinação usada para outros tipos de compulsão. E mais recentemente a gente entra na era, né, das canetas emagrecedoras, dos análogos de GLP-1. Que muitos chamam de bariátrica sem cirurgia e tal. O que é essa medicação? Que eu acho que muita gente daqui a pouco não sabe, né? O análogo de GLP-1, Ozempic, Saxenda, Trulicity, o Wegovy, meu Deus, agora é tantos, o Oliri, que agora é brasileiro, né? O Mounjaro, mas em tese nós temos 3 medicações, né? 3 moléculas, 3 princípios ativos, que vai ser a liraglutida, que seria ali o Oliri, o Saxenda, o semaglutida, o Ozempic e o Wegovy, e a tirzepatida, mais recente, que é o Mounjaro. Eles vão atuar fazendo como se fosse um hormônio e vão fazer com que o nosso estômago fique cheio por mais tempo e com menor quantidade. Por isso que ele melhora a diabetes. Porque daí o teu corpo vai demorar mais tempo para metabolizar e tal, então regula a glicose por conta disso. Então tu vai ficar mais tempo com a comida no teu estômago, tu vai consequentemente comer menos. Aí entram os efeitos colaterais, que a pessoa pode ter mais enjoo, ter mais vômitos, porque aquela comida vai ficar ali fermentando, né? Também vai trazer constipação, ou seja, dificuldade para fazer cocô, né? Porque a comida vai ficar mais ali, é menos quantidade. Então, quando a gente fala e muita gente me pergunta assim, nossa, mas tu é nutricionista e tu é a favor de medicação, de bariátrica? Sim, porque eu acredito que mais ainda a nutrição é importante nesse momento, porque só a medicação, só a cirurgia não vai adiantar se tu não mudar os teus hábitos, né? E quando a gente fala de medicação, principalmente em medicações que o tratamento fica mais de R$1.000 por mês, não é usar uma caneta, não é usar 2 canetas, é pelo menos 1 ano, 1 ano e meio de tratamento. Então, é um investimento, além da alimentação, além de suplementos, porque tu vai comer menos, então tu pode ter deficiência vitamínica e atividade física. Então as canetas, elas são uma revolução, né, mas elas ainda são inacessíveis para muitos públicos. E aí a gente entra na cirurgia bariátrica, né, que hoje acaba sendo o maior público que eu atendo, né? O que é a cirurgia bariátrica? Muita gente acha que ela é só uma cirurgia que corta o estômago.
Mas na verdade não, né? Ela chama cirurgia bariátrica e metabólica. Por quê? Porque ela vai entrar na questão do metabolismo. Por isso que ela por isso que ela cura diabetes, ela cura a pressão alta, porque ela muda o metabolismo e ela aumenta a saciedade também. Então a gente tem 2 tipos mais usados no Brasil, que é o sleeve, que ele vai mexer só no... Esqueci meus estômagos, olha aí. Tu tinha estômagos Esqueceu pra trazer. estômagos. Vai ter que voltar aqui outro dia. meu Vai Deus, ter que mostrar os estômagos. A gente tem o sleeve, que ele é uma técnica em que corta o estômago, fica como se fosse uma bananinha, e a gente despreza a outra parte, o fundinho do estômago, e nós temos o bypass. O bypass, ele é um pouquinho mais... seria desabsortivo. Trazendo uma palavra... Eu não gosto dessa palavra, mas ela seria um pouco mais agressiva. O estômago vai ficar em torno de 50 ml e desvia o intestino também. Então vai formar um Y, por isso que chama bypass em Y. Vai ficar o estômago aqui e um Y do intestino. A partir que se faz essas alterações metabólicas, fez a cirurgia, muitas pessoas acham, fiz a cirurgia, agora eu vou viver minha vida, vou ficar magro pro resto da vida. Não é bem assim. Né? Primeiro que vai te demandar 60 dias de recuperação em dieta específica. Né? Eu aplico um protocolo de 15 dias líquido, 15 pastoso e 30 brando, e aí depois a gente entra em reeducação alimentar. Eu nem gosto de chamar de dieta livre, para os pacientes acharem que podem comer de tudo. Sim. E aí que entra o problema. Porque muita gente vai no calor do momento. Não, porque eu já cansei, eu vou lá fazer, e é isso. E quando chega naqueles 15 dias sem comer, aí a situação começa a ficar complicada. Aí o psicológico aperta, porque tu vem de uma rotina que tu comia 3, 4 mil calorias, né? E tu não vai comer nada. E aí que o suporte da tua equipe multiprofissional, médico, nutricionista, psicólogo, endócrino, vai ser muito importante. Mas daí passou esse período que a gente chama de lua de mel. 1 ano e meio, 2 anos, que a pessoa tá emagrecendo, tá ficando tudo bem. Só que a pessoa, ela tem que entender que, seja caneta, seja bariátrica, ela tem que mudar os hábitos. Ela vai ter que fazer uma alimentação correta. Ela vai ter que fazer principalmente atividade física. Quando a gente fala de bariátrica, eu digo que ele é um emagrecimento canalha. E a caneta também, ela faz esse emagrecimento canalha, porque é muito rápido, então tu perde gordura e tu perde massa magra. E aí a gente entra naquele ponto que a gente estava conversando da fraqueza. E principalmente para a mulher que já tem mais propensão à sarcopenia, a fraqueza dos músculos, né? Que seria a osteoporose, tem que existir a musculação. A musculação, a atividade física para o bariátrico, ela não é uma orientação, ela é uma prescrição. Ele deve fazer. Se ele não fizer, ele vai colher frutos que não são tão bons. Então vai colher fraqueza se ele não suplementar, porque o bariátrico tem que tomar vitamina todos os dias. Vai ter queda de cabelo, vai ter mais fraqueza. Então ele tem que se alimentar bem, porque muitas pessoas, elas ficam com o estômago pequeno, ok. Só que aquilo que cabe, que vai caber meio copo de suco, meio copo de iogurte, também cabe meio copo de leite condensado, de qualquer outro doce. E se ela ficar preferindo isso, por conta de uma densidade calórica, que seria, enfim, quantas calorias tem no alimento, se ela consumir mais alimentos calóricos que têm mais energia, que engordam mais, ela tem grande chance de retomar o peso. O que a gente sabe? Que mais ou menos 10 a 15% de reganho é aceitável. Passou disso, a pessoa tem que ver onde que ela tá errando, que parafuso que soltou para ela apertar. Mas o grande X da questão é que não é milagre. É um cuidado pro resto da vida. E infelizmente a gente vê muitos pacientes assim, que parece que não tem noção do que fizeram. Sabe? Pensam que é uma coisa... eu vou... Mágica. E pessoas que realmente engordam para fazer um procedimento, né? Que daqui a pouco poderia tentar mais uma vez, né? Acho ter mais persistência. Eu não digo nem persistência porque vai precisar ter depois, mas ter o tempo de tentativa ali, né? Que a gente fala de pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. Se não tiver sucesso, daí a gente começa a pensar nas outras alternativas, né? Nas outras ferramentas. Sim, e aí entra aquela questão também da importância da família, né? Porque tem toda uma família, aquela questão, porque tu imagina, tu fez uma bariátrica, velho, fica só com o líquido que ela falou. Aí todo mundo senta na mesa. Aí tá... um lanche. Pede um lanche. Ali tá lá a pizza, tá lá o hambúrguer, tá lá a batata frita e a pessoa tá com um copo tomando um suco, por exemplo. Tomando água de coco. Tá tomando água de coco e vem aquele cheirinho assim, sabe? Da comida, daquela fritura, enfim. Aí a pessoa tá comendo só comida pastosa. E o pessoal tá fazendo churrascada em casa.
né? Outro tem outras atividades, né? Enfim, colegas de trabalho, outro sai com o pessoal, é um aniversário, né? E eu já vi pessoas, por exemplo, que fizeram bariátrica, é aquilo que você falou, de estar numa situação de uma festa, enfim, aí tu olha assim, a pessoa não está comendo salgado, não, vou comer esses 2 salgados aqui, mas é que eu tenho que deixar uma reserva porque eu sou apaixonada por doce. Então, muitas vezes, aquilo que tu falou, deixa de comer o salgadinho, né? Deixa de comer lá um croquetezinho, enfim, para comer um negrinho, para comer um branquinho, para comer uma cocadinha, para comer uma fatia do bolo. Deixam de almoçar para comer um chocolate, porque não cabe o almoço e o chocolate. Então eles preferem o chocolate. E eu já vi pessoas assim de fazerem 2 vezes. Eu conheço uma pessoa que fez 2 vezes a bariátrica. Pode? Nossa. Pode. Nem fez sabia. 2 Pode. vezes. Principalmente se faz primeiro. Hoje ela desistiu. Hoje a pessoa simplesmente desistiu porque... E voltou e ganhou peso. Voltou pior do que já Deus. era. É Ele porque ficou muito maior do que era. É a cabeça. Porque vai operar o estômago. Não a cabeça. E não tem, assim, eu sou nutricionista, eu sei que a minha profissão é muito importante para um bariátrico, Sim. mas não tem, assim, o acompanhamento psicológico é o principal, porque fisicamente a gente mexeu no estômago e ali, ponto, o médico deu a ferramenta, o nutricionista disse o que tu tem que fazer. Mas se a tua cabeça não tiver em dia, vai ser muito complicado. E aquela situação assim, ó, por que eu vou comer? Tu levanta e vou comer. Tá, mas só um pouquinho, tá com fome? Exato. Né? É aquela coisa assim, tu tá lendo um livro, tá vendo um filme, uma série, enfim, até que eu vou levantar e vai comer. Tá, mas tu acabou de jantar. Toma uma água, O que tu toma um quer? chá. Vai comer de novo? Quer dizer, o estômago, ele nem processou o que tu comeu, aí tu vai, levanta, porque aquela coisa de, tô aqui, né, então vou pegar um chocolatezinho. Normalmente a gente recorre a esse tipo de coisa. Vou pegar um chocolate, não, uma fatia de bolo, não, eu vou pegar, né? Então, assim, ó, por que eu tô levantando para comer se eu estou com o estômago cheio? Né? Por que eu tô tendo essa atitude de comer? Agora é claro, né? Não vou pegar um chocolate, vou pegar um copo d'água. Mas é Forçou, difícil, né? Não gente, dá pra fala competir sério. com o chocolate. Não dá, né? Como é que a gente compete? Não vou comer chocolate. Tá bom, então eu vou pegar um copo d'água. Mas eu acho que também é o equilíbrio, é tudo, assim. Porque às vezes tu Domínio quer comer próprio, um docinho. Por que a gente vai comer uma barra de chocolate inteira, então? Pega 2 quadradinhos ali, 1 quadradinho que Sim. seja, vai matar aquela vontade de comer um docinho, né? Claro, não sempre, mas o problema é que eu vejo, às vezes, assim, é aquela compulsão de tu ter que, eu digo, por mim mesmo. Eu luto com isso. Que tem em Não casa. é fácil. Exato. E novamente trazendo que a gente cava muito fundo, né? É aquela criança, não, tu não pode deixar comida no prato. Tem que comer tudo, né? Não pode desperdiçar a comida. Isso eu ouvi muito na infância. E às vezes o hormôniozinho dela já deu o sinalzinho de saciedade. Já deu, mas por isso que a gente vê criança que vomita em cima do prato, porque os pais obrigaram a comer. Ou na escola, infelizmente, a gente sabe que em alguns lugares pode existir essa prática. Mas é isso, assim, é uma construção lá de antes, né? E de entender, assim, pensar, isso é muito complicado, isso é um exercício diário, por que eu vou comer? Né? Eu tô com fome, olhar assim, não, tá, eu tô com fome, e pensar assim, eu comeria agora uma salada de pepino? Não. Eu comeria o chocolate. Então, tu não tá com fome, né? Então, tu não tá com Eita. fome. Se é fome, é outra coisa. Peguei essa, peguei. Não, e aquela questão... Gente, pelo amor de Deus. Tem que orar aqui. pelo domínio próprio, gente. Mas Quando fala domínio próprio, não é só dominar a língua. É a boca na hora da refeição, na hora de comer. Para que a pastora pegou o cajado agora. Fala, pastor. Não, mas é mesmo. Eu digo, meu Deus, me dá domínio próprio, eu tenho que dominar, porque na hora tu tá ali, é exatamente isso. Se eu tô com fome, eu não vou comer um chocolate, né? E outra coisa, nós tivemos, né, num dos nossos chás, né, Josi? Nós tivemos uma nutricionista até nos falando assim, por que nos hospitais tem aqueles horários
da alimentação, é o café, aí vem a fruta, depois vem o almoço, depois vem uma gelatina, alguma coisa assim, aí tu vai jantar e antes de dormir vai vir iogurte, vai vir alguma coisa. Por que tem aqueles horários? Na realidade seriam os horários corretos para nós comermos. E o que a gente vai comer? Tomar café da manhã, tá, mas 10 horas tu vai tomar café de novo, mais outro sanduíche, mais uma torrada. Por que não come uma maçã? Por que não come uma fruta? Né? Mas é claro que a gente sempre vai bater na mesma tecla. Família é tudo em todas as áreas. A amamentação, entra a questão do marido, da família ajudar. A alimentação, desde criança, né? Por que a criança come brócolis, como tu falou, come a fruta, come isso? Mas aí tu não tá comendo. E eu não tô comendo. Aí fica a criança comendo uma maçã e eu comendo uma baga de chocolate. Quer dizer, a criança vai olhar para mim e diz, tá, mas... Né? É igual até eu estava vendo, às vezes a gente vê esses vídeos, né? E estava dando um vídeo dos pais estavam num carro, né? E tinha a criança atrás, uma menina, eu acho que uns 4, 5 anos, assim, né? A idade do Matias, do Pedro. Aí a mãe parou no local e para pedir um café. E ela disse, e a criança disse, mãe, eu quero batatinha frita. Tipo assim, não, mas tem em casa. Quando chegar em casa, tu come. Se tem mais café, também tem em casa. Aí tu fica olhando o vídeo assim, isso é interessante, a criança tá certa. Por que essa mãe tá pedindo café se tem em casa e ela quer batatinha frita, tem em casa também? Né? Então eu digo assim, ó, a família e a questão alimentar é tudo dentro de casa. Né? Os filhos e os pais comendo salada, comendo fruta, essa questão alimentar, porque depois tu vai ter que recorrer, como a gente está falando, né? Outras ferramentas, né? E a gente, claro, falou sobre a perda de peso e tudo, né? Mas é aquela questão também, e tem a parte contra também, né? Que essas canetas trazem algumas situações que podem ser prejudiciais também, seria isso? É que, na verdade, a gente sempre tem que olhar que a gente está basicamente trocando uma coisa por outra, né? A gente troca a obesidade, mas a gente vai ter que ter o cuidado. Então, as canetas, elas têm efeitos semelhantes à cirurgia bariátrica, quando a gente fala de perda de massa muscular, de deficiência vitamínica, né? De ficar um pouquinho mais fraco ali e ter que tomar as vitaminas. Principalmente no dia que a pessoa faz a aplicação, porque essas medicações, com exceção da liraglutida, que seria a Saxenda, que aplica todo dia, ela aplica uma vez por semana. Então, naquele dia, a pessoa costuma ter quase que uma ressaca, quase como se ela tivesse tomado uma surra. Então, ela fica muito mal, ela não consegue comer. E muitas vezes, quando a pessoa está utilizando essas medicações e não está acompanhando, ela começa a ter fome de coisas para dar energia rápida. E o que dá energia rápida? Coisas muito calóricas, como chocolates, macarrão, pão. Não é que não pode comer, mas que tem que ser equilibrado. Por exemplo, o melhor momento para comer uma porção de chocolate é depois do almoço, porque tu tá saciado, tu não vai querer matar a tua fome com aquele chocolate. Não, vai ser algo que tu tem que sentar, aplicar o Mindful Eating, que é um conceito que a gente traz de tu estar presente, comer com atenção plena, né? Hoje, como é que a gente come? E nem saboreia direito, né? Não né? sabe nem o que tá comendo. E essa questão de por que eu vou comer logo depois? Quando a gente mastiga, a gente vai enviando devagar pro cérebro. Oi, cérebro, estou comendo. E o cérebro tem um pequeno delay para saciedade. Então, o meu tem bastante. Delayzão. Então, quando a gente come muito rápido, o nosso corpo demora. Então, às vezes, tu come muito rápido. Almoçou muito rápido. Não tô com fome ainda. Comeu um chocolate muito rápido. Eu comi, sei lá, uma barra de cereal, tudo muito rápido. Só que depois vem aquilo, nossa, eu tô passando mal. Porque depois que o cérebro entendeu que tinha comido. De boia. Então, a importância, e isso, inclusive, é uma das coisas, eu já perguntei, que eu vou no gastro há bastante tempo, né? E uma vez a primeira vez que eu fiz uma endoscopia, enfim, ele olhou para mim e disse, qual é a pressa em que tu come? É muita pressa? Tu tem pouco tempo para almoçar? Tem 5, 10 minutos? Não, tem 1h30 de intervalo para almoçar. Então, por que tu come tão rápido? Eu disse, como é que o senhor sabe? Tá bom, isso é segredo de médico. Mas ele diz assim, come devagar, sem pressa. Né? E outra coisa que ele diz, não, o momento da alimentação tem que ser aquele momento que você vai relaxar, que você tem que estar tranquila, não come em momento de estresse, não come não vai almoçar e ter uma reunião ao mesmo tempo, né? Não come e está discutindo uma situação, não.
se tu não pode almoçar ao meio-dia porque está em situação de estresse, alguma coisa, não come ao meio-dia. Então deixa para almoçar um pouquinho mais tarde, né? Mas come assim, ó, tranquila e devagar, né? Porque para te sentir fome depois vai demorar mais tempo, porque tu levou mais tempo almoçando. Vai almoçando, larga os talheres, mastiga, né? Depois pega os talheres de novo, vai almoçando. E eu olhando para ele, dizendo, tá. Eu acho que uma comparação... Mas que é difícil, Quando eu vou ver, já almocei. A gente pode fazer uma comparação de muitas vezes a gente tá no culto e o pastor, que vocês estão... Tá só o corpo aqui, não tá a mente, né? Não tá prestando atenção. Sim, é justamente isso. Tu tá só ali no prato, comendo, não tá prestando. Tem que estar ali naquele... Tem que estar presente. Tem que prestar atenção no que tá fazendo. Fazer um prato bem colorido, um prato bonito, enfim, né? É claro que a gente, né, que gosta de uma boa carne, enfim, a gente que é povo gaúcho, né? Mas a gente aprende, olha, metade tem que ser salada, aí põe um arroz, aí bota feijão, bota uma carne, enfim, né? Mas é claro que a gente acaba sempre dando aquelas escapadelas, né? Sabe como é que é? Mas eu acredito que você foi abençoado com mais esse podcast. Eu fui. Né? Muito. Depois tu manda para várias pessoas que você acha que precisa. Né? É claro, sem ofender ninguém, né, gente? Mas assiste esse podcast, já vai te servir. Opa, te mandei sem querer. Mandei sem querer, né? Já pega a calculadora e calculou? Não calculou, gente. Volta, assiste de novo, né? Faz o cálculo. Mas eu sempre digo assim, ó, tenham cuidado, né? E não façam dietas malucas, não vão para a internet pegar dieta de não sei quem que você nunca viu, sabe quem é, né? Ouça uma nutricionista, procure uma nutricionista, ela vai ver como é que é teu dia, se você trabalha, se não trabalha, como é que é a tua vida, se é corrida, quanto tempo tem de almoço, tudo isso, né? Doutora, isso é visto, vai fazer uma dieta para ti, tu não vai deixar de comer tudo que tu gosta, só vai te redefinir a quantidade, né, do que você está comendo, né, porque a gente precisa ter uma vida saudável. Eu sempre digo, né, que a nossa vida é o reflexo daquilo que a gente come, né, e eu digo que a gente tem que ter esses cuidados na nossa alimentação. Com certeza serviu para mim, serviu para nós. O Maurício só está me anotando, já está né, já calculando ali para ver como é que está a situação, mas eu acredito que ele esteja bem, né? Tá bem, faz exercícios. Tá focado, enfim. tá focado. Tá focado, Quer tá casar, focado. vai casar, entrar no tem que estar terno. saudável. Convite vai chegar, irmãos. Vai chegar, Todo com mundo certeza. Todo mundo convidado. Mas mais uma vez, querida, muito obrigada. Foi muito bom, né? Essa conversa que nós tivemos, com certeza serviu para nós. Para você deve ter servido também. Continua curtindo, compartilhando, comentando e enviando mais sugestões, né? Aí, que a gente vai trazer aqui, né? O nosso abraço para Carol também, né, gente? Falta, Carol. Não pôde estar conosco devido às suas atividades, enfim, né? Mas fica aqui nossa gratidão a você, né, que tem assistido, tem mandado aí essas sugestões. Pode ter certeza que a gente anota tudo, né, Josi? Tudinho. E depois sempre traz alguém aqui para bater papo com a gente, tá bom? Então tá. Gente, Boa Deus noite. abençoe. Bom dia, boa tarde ou boa noite.